Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Química Analítica Quantitativa e nós chegamos então no momento da nossa disciplina em que todas as volumetrias foram concluídas, né? Nós passamos pela volumetria de neutralização, nós passamos pela volumetria de complexação, volumetria de oxirredução e vimos por último a volumetria de precipitação. Na volumetria de precipitação, um precipitado era formado, né? E nós tínhamos lá a condição de identificar o ponto final ou, né, o ponto de equilíbrio da nossa reação. Agora, nós vamos passar por uma outra técnica que não envolve volumetria, ou seja, não envolve medir o volume de um certo sistema, de uma certa solução, como produto final, para quantificar uma espécie de interesse. Nós vamos agora falar da gravimetria. Gravimetria é uma outra técnica muito utilizada dentro da química analítica quantitativa e o princípio básico da gravimetria é, como o seu próprio nome diz, trabalhar, medir massas dos sistemas, tá? Então nós vamos hoje quantificar uma espécie a partir da massa formada por uma reação que contém o produto junto com essa espécie de interesse. Né? Então, esse é um ponto importante. Eu peço para que vocês sigam o nosso protocolo. Né? A nossa gravimetria, o nosso protocolo de gravimetria foi preparado para determinar sulfato como espécie de interesse. Então, se você tem uma amostra qualquer e dentro dessa amostra você tem a espécie sulfato, se você quiser quantificar esse sulfato, você precisa realizar uma série de passos para que, ao precipitar uma espécie, né, no caso sulfato, a gente consiga então determinar a sua quantidade dentro da amostra total. Então nós vamos determinar o sulfato numa amostra de sulfato de sódio. Né? Então eu tenho aqui um reagente, vejam comigo, eu tenho aqui um reagente, é um frasco de reagente de sulfato de sódio, tá? E é claro que, por ser um reagente analítico, a sua concentração, a sua pureza deve ser relativamente alta. E por conta disso, os nossos resultados vão dar valores quantitativamente altos, tá? Em termos de rendimento, de porcentagem, de quantidade de sulfato aqui dentro, tá? Então eu quero saber, para cada unidade de massa desse material, quanto eu tenho de sulfato nele? Bom, primeiro eu preciso saber como separar o sulfato. Se eu quero determinar só o sulfato, como é que eu tiro ele desse sistema, reajo ele com alguma outra espécie, separo esse produto da reação de precipitação e peso ele determinando então a quantidade de sulfato. Como que eu faço isso? Tem um protocolo aqui, tá? Então, existe no nosso protocolo uma etapa inicial de preparação do cadinho de porcelana, porque uma das etapas desse tipo de protocolo, na gravimetria, é a queima. É a calcinação do produto para para eliminação de possíveis contaminantes. Tá? Então nós vamos fazer essa etapa mais para frente, tá? Vai ser um protocolo, essa queima, essa calcinação, vai ser um protocolo já do segundo vídeo. No primeiro vídeo nós vamos iniciar a etapa de reação química para a precipitação e separação do sulfato dentro do sulfato de sódio. Tá? Bom, o que eu fiz de acordo com o nosso protocolo foi o seguinte. Nosso protocolo diz assim, dissolver uma amostra de sulfato de sódio, cerca de 0,3 gramas, tá? Ou alguma outra amostra que tenha sulfato, que tenha enxofre especificamente, tá? Na quantidade entre 0,05 e 0,06 gramas aproximadamente. Porque os cálculos que nós estamos fazendo para o protocolo, né, quantidade de material que vai ser colocado, não estamos trabalhando com volumetria, mas ainda assim utilizaremos uma bureta, né, a quantidade de reagente para reagir com esse sulfato foi pré-estabelecida para uma amostra que tenha nessa faixa entre 0,05 e 0,06 gramas de enxofre. Então nós estamos pesando aí 0,3 gramas de sulfato de sódio. E aí nós vamos, então, adicionar 5 ml de ácido clorídrico 2 molar e depois vamos colocar água destilada até completar 100 ml de um becker que nós temos aqui. Tá? O protocolo diz utilizar um becker de 300 ml, nós temos um becker de 400, um pouquinho maior, mas ele é mais estreito, tá?
Então, tudo bem, a gente pode utilizar esse becker. O volume de água aqui vai ser relativamente bom para o nosso processo. Então, tudo bem. Outra coisa que eu já fiz, como vocês cansaram de ver o protocolo de pesagem nas volumetrias, eu já deixei a nossa amostra pesada, tá? Então, eu tenho aqui anotado, né, no nosso frasco, eu pesei aqui de sulfato de sódio uma amostra, uma quantidade de 0,3033 gramas de sulfato de sódio, tá? O sal está aqui dentro, é tão pouquinho que vocês talvez nem consigam ver na câmera, tá? Mas o sal já está aqui dentro, 0,3033 gramas. E aí nós vamos colocar um pouco de água destilada, tá? O quanto de água destilada? Se depois eu preciso completar até 100 ml, eu vou colocar uma quantidade suficiente para solubilizar o meu sistema, tá? Que não ultrapasse 100 ml, obviamente. Então eu tenho aqui uma pipeta com água destilada, na verdade água deionizada. Vou colocar um pouco de água. Sulfato de sódio tem um KPS alto, um coeficiente de solubilidade alto, logo ele solubiliza muito bem, tá? Então, coloco uma certa quantidade de água aqui, abaixo dos 100 ml, obviamente. Agito até que a gente tenha o sistema solubilizado, que não haja mais nenhum sólido dentro do nosso becker, tá? Quando o sistema estiver completamente dissolvido, nesse caso, nós então vamos acrescentar 5 ml de um ácido clorídrico, 2 molar, 2 mol por litro, e depois vamos completar com 100 ml de água deionizada, tá? Ah, professor, mas um becker não é uma vidraria adequada para medir volume. Realmente, não é a mais adequada, mas a quantidade de água aqui não é significativamente importante nessa escala, tá? Eu posso utilizar 100 ml, posso utilizar 120, posso utilizar 90, tá tudo bem. O importante, o que importa pra gente nesse caso é a quantidade de amostra, de produto que está aqui dentro sendo dissolvido, que é esse valor exato que eu anotei aqui para vocês, de 0,3033 gramas, tá? Então, vou solubilizar. Enquanto a minha amostra solubiliza, vejam que eu deixei preparado aqui de novo, né, uma chapa de aquecimento com agitação magnética. Já está relativamente quente aqui em cima. Tem a parte da agitação também, porque durante a transferência do reagente, que vai ser o cloreto de bário, utilizando a bureta, a minha amostra precisa estar em alta temperatura, tá? Ela precisa ter passado por aquecimento até a ebulição. E nós vamos acrescentar o cloreto de bário vagarosamente enquanto o sistema continua sob agitação. Então, para facilitar, eu trouxe, né, o agitador magnético, aquele que a gente chama de peixinho. Vou utilizar a agitação magnética e vou deixar o meu sistema gotejando entre 20 e 25, mais ou menos 25 ml de cloreto de bário. Tá? Bom, de onde vem o cloreto de bário? Por que o cloreto de bário é importante? Porque se eu quero separar da minha amostra, que está solúvel aqui já, ó, não tem mais nenhum sólido, já está dissolvida, não tem mais nenhum sólido aqui no becker. Se eu quero separar só o sulfato que estava dentro da amostra, eu tenho que conectar esse sulfato a alguma outra espécie que forme um produto de baixo KPS, de baixo coeficiente de solubilidade. Porque eles vão precipitar, né? No precipitado o sulfato vai ser arrastado para o fundo do sistema na forma de estado sólido, na forma de sulfato de bário. E então a gente vai poder determinar a massa do sulfato de bário, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, a água já dissolveu todo o sulfato de sódio. Nós então vamos acrescentar, de acordo com o protocolo, 5 ml do ácido clorídrico. Eu deixei o ácido clorídrico dentro da capela, tá? Então eu vou pegar dentro de um becker, usando um becker pequenininho. Então vejam que eu não peguei muito, obviamente, porque eu preciso só de 5 ml. Tenho aqui uma pipeta, que não é a pipeta volumétrica, porque a nossa pipeta volumétrica é de 10 ml, então logo ela não serviria. É uma pipeta graduada de 5 ml,
tá? Vou, então, pipetar os 5 ml, de acordo com a marcação da nossa pipeta. Ajusto o menisco e transfiro o ácido. Pronto, com a adição do ácido, nós vamos agitar o sistema, completar o volume para 100 ml. Volume com água, né? Nós vamos completar com água deionizada. Agito para garantir a homogeneidade do sistema. E agora, seguindo o protocolo, aquecer a solução à ebulição. E depois adicionar de 20 a 24 ml, 25 ml de cloreto de bário, 3%. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar o sistema, né, o meu becker, em cima da manta de aquecimento, da chapa de aquecimento. Deixa eu ajustar um pouquinho mais a altura da bureta aqui. Vou aumentar a temperatura da chapa. E vou aproveitar e já vou transferir a barra magnética aqui para dentro, tá? Eu deixei ela dentro de um becker porque eu lavei com água deionizada para evitar contaminação, né? E deixei ela aqui dentro para não precisar tocar nela com as mãos e colocar dentro do becker. Eu só faço a transferência assim, tá? E aí eu posso ligar a agitação, não precisa ser tão forte. É bom que o meu sistema mantenha a agitação constante. Solubilizo, agito, homogenizo a minha amostra. Agora eu posso desligar, claro, e deixar o sistema em aquecimento até que ele entre em ebulição, tá? Então, vamos aguardar esse tempo, a gente já volta para o restante do experimento. A few minutes later. Bom, pessoal, então voltamos aqui, né? Vocês estão vendo que o nosso sistema já está em ebulição. Vejam que a nossa solução já entrou em ebulição. Agora, de acordo com o protocolo, o que a gente precisa fazer é adicionar lentamente entre 20 a 24 ml de cloreto de bário 3%, utilizando uma bureta. Uma bureta por quê? Porque você consegue fazer o gotejamento vagarosamente da transferência, né, da solução de cloreto de bário para a sua amostra que tem sulfato. Quando essas duas espécies, esses dois reagentes, entram em contato um com o outro, eles reagem e formam um produto de baixo KPS, que é o sulfato de bário, né? E aí a gente vai ver a formação de um precipitado, tá? Então, como já entrou em ebulição, desligo aqui a chapa de aquecimento, ela vai continuar quente por um bom tempo, tá? Mas é claro que a temperatura vai diminuindo. Agora eu vou completar a bureta. Então eu tenho aqui uma bureta previamente preparada, limpa, né? Vou completar essa bureta com cloreto de bário. A solução de cloreto de bário também já foi preparada, ela está aqui na capela. Vou transferir uma certa quantidade do cloreto de bário para um becker pequeno, tá? E vou utilizar, então, esse becker para transferir o cloreto para dentro da bureta. Deixa eu baixar um pouquinho mais.
Muito bem, com o sistema pronto, agora eu vou ligar a agitação e vou abrir a bureta levemente, tá? Eu quero que pouco líquido caia aqui a cada tempo. Então, gota a gota, a gente vai transferindo aí a quantidade de cloreto de bário. Bom, pessoal, então vou parar aqui a agitação. Agora que eu transferi 22 ml, né, entre 20 e 24, eu transferi 22 ml do cloreto de bário, nós vamos seguir com o protocolo. Vejam que a quantidade de cloreto de bário, ela precisa ser uma quantidade não em excesso, né, muito em excesso, mas também não em falta, porque a gente precisa completar toda a precipitação do sulfato na forma de sulfato de bário. Então não pode sobrar sulfato disponível no meio reacional, né, como ânion sulfato, ele precisa precipitar na forma de sulfato de bário. Então o importante é que nós tenhamos uma condição em que haja excesso de bário na nossa amostra, no nosso meio reacional, e essa quantidade pode variar entre 20 a 24 ml, por isso a gente não tem um valor exato do quanto precisa ser colocado de cloreto de bário nesse momento. Então a gente vai fazer um teste agora. Na verdade, eu vou levar aqui o becker para o banho-maria, que está dentro da capela. Tá? Nós vamos esperar o precipitado decantar por completo, e aí nós vamos conseguir analisar o líquido, o sobrenadante, como, né, uma solução transparente, e aí nós vamos fazer o teste da precipitação quantitativa. Ou seja, eu vou pegar um pouquinho do cloreto de bário e vou gotejar nessa fase transparente, né, na fase líquida desse nosso produto de reação, e se houver ainda alguma precipitação, nós vamos acrescentar um pouco mais de cloreto de bário, ou se não houver indicação de precipitação, significa que todo o sulfato já precipitou na forma de sulfato de bário, então nós podemos deixar o sistema sobre só aquecimento por 1 hora para digestão e depois sob repouso, né, nós vamos deixar em repouso por um certo tempo. Então, vamos para o banho-maria aqui, tá? Que já está aquecido, inclusive. Vou colocar um vidro de relógio em cima do becker, porque eu não quero que a água entre em ebulição, vire água no estado de vapor, né, e saia do sistema. Eu quero que ela condense numa superfície fria, côncava, e caia de volta para dentro do becker. Por que isso é importante? Porque eu não quero que a concentração do meu sistema varie enquanto as partículas crescem do precipitado ali dentro, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Estou lavando a superfície do vidro de relógio, a superfície onde pode haver condensação de água, tá? Porque geralmente é nessa superfície que um pouco da amostra, do líquido da amostra, vai tender a retornar para dentro do frasco. Então eu vou colocar o vidro de relógio aqui em cima e vou aguardar aí pelo menos uns 10 minutos para que haja a decantação da fase sólida, para a gente poder analisar a fase líquida, né, o sobrenadante, se há ou não ainda a existência de ânion sulfato ali, tá ok? Então a gente volta já já para ver como ficou a amostra. Bom, pessoal, passados os 10 minutos, né, a gente vai analisar aqui de novo a nossa amostra.
Tomar cuidado porque ela está quente, né? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente já tem um sistema completamente transparente, né? A fase líquida. Aqui em cima do vidro de relógio, na superfície do vidro de relógio, a gente tem um pouco de água que condensou da evaporação natural do sistema, né? Então, eu não posso perder essa quantidade de material, eu vou tomar cuidado e lavar com um pouco de água deionizada a superfície do vidro de relógio, fazendo com que esse líquido, né, esse resíduo, caia de volta para dentro do becker, tá? E vou fazer o teste. Lembra do teste da precipitação quantitativa? Então, vou colocar aqui um pouquinho do papel, né, para evitar choque térmico. Vou colocar o becker aqui de volta e vou deixar cair uma gota de cloreto de bário aqui dentro, tá? E vou ficar de olho na fase líquida. Se houver precipitação, eu vou continuar acrescentando cloreto de bário. Se não, eu vou dar continuidade ao experimento. Bom, 2 gotas eu coloquei de cloreto de bário, a solução continuou transparente, tá? Então significa que não há mais sulfato de bário na fase líquida, todo ele já precipitou e formou a nossa fase sólida. Agora eu tenho que tirar essa barra magnética daqui de dentro, para deixar o sistema em repouso, né? Então eu vou utilizar aqui um outro recurso, que vocês talvez não conheçam ainda, que é uma outra barra magnética, né? Para coletar a nossa barra magnética de dentro do becker, sem colocar nenhuma outra espátula, pinça, que possa contaminar ali dentro. Esse sistema ele é todo recoberto com um polímero, né? Então ele evita a contaminação, ele é inerte e tudo mais. Então eu vou tirar o peixinho daqui, limpo o meu sistema com água deionizada. Agora sim eu posso, aqui no cantinho, coletar a barra magnética, lavo, né, para que todo o material permaneça dentro do becker, lavo o peixinho. E aí ele foi pescado. Vejam ele aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui em cima do papel. Vou lavar as paredes do becker. Caso tenha espirrado alguma parte do material, né, na parede, eu consigo devolver ele para dentro da solução. Pronto. E agora o que eu faço é tampar novamente o becker e retornar ele para o banho-maria, e ele vai ficar, então, em aquecimento por 1 hora. Depois de 1 hora, nós vamos retirar ele do aquecimento e vamos deixar em repouso por 12 horas, e daqui 12 horas, então, na verdade 13, né, somado 1 hora de aquecimento, daqui 13 horas a gente vai dar continuidade a esse vídeo. É claro que vocês não vão ficar esperando tudo isso, né, eu vou retornar amanhã aqui para continuar a gravação, e aí a gente vê o que aconteceu com o nosso produto final. Tá? Bom, tomando cuidado aqui, né, sempre de evitar contaminação. Vejam que nós já passamos pela etapa de testar o líquido, nós já tiramos ali de dentro, né, o peixinho, a barra magnética, e agora a gente vai deixar em banho-maria para que haja digestão do precipitado, ou seja, para que todo o nosso sistema precipitado cresça, né, nossas partículas e nossos grãos cresçam, para facilitar o processo de filtragem, que nós depois vamos filtrar isso daqui. A gente quer, obviamente, ficar só com a fase sólida, tirar a fase líquida, e esse é um ponto importante, a filtragem, tá? Então, partículas muito pequenas atrapalham a nossa filtragem, a gente quer que essas partículas cresçam, e isso vai acontecer com o tempo, com esse sistema do jeito que ele está. Tá ok? Então, vou retornar o becker lá para o banho-maria, devidamente tampado, tá, o nosso becker. E agora a gente vai aguardar lá o tempo de digestão, 1 hora em aquecimento, depois mais 12 horas em repouso, e a gente retorna com o próximo vídeo, tá ok? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida. Caso tenham tido alguma dúvida, a gente pode conversar durante as aulas teóricas. Pessoal, estamos quase acabando, é isso aí, obrigado pela atenção e até a próxima.
Valeu!